Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do nosso podcast Conexão EMQ, o podcast da Escola Mário Quintana. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Joel Teutembal e também o Quartier. Obrigado por acreditar no projeto e apoiar a educação. Hoje, a nossa convidada é muito especial. Já vou apresentar ela logo após a vinheta. Pessoal, hoje estamos aqui com a Lisiane Rota, que é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas e pós-graduando em Psicopedagogia pelo Instituto de Estudos Médicos de Porto Alegre. Foi diretora, olha só que legal, do teatro da Escola Mário Quintana durante 10 anos, então nossa colega, uma alegria muito grande, né? E adaptou clássicos da literatura para o teatro infantil e também apresentou muitas adaptações de obras próprias dela, né? É escritora e mais recentemente lançou o livro Casarão, que vamos falar dele também. Liz, muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar a sua maravilhosa história aqui. Então eu quero que tu possa começar agora contando um pouco sobre a sua história, lá do início, como é que foi a Lisiane estudante, ensino fundamental, ensino médio, até chegar aqui. Tudo bem, foi um prazer enorme estar aqui contigo, Samuel. Muito bom estar de novo falando com a Escola Mário Quintana, porque essa mora no meu coração, assim. Como eu disse, a gente tem muitos anos que são os melhores anos da vida da gente, mas com certeza esses anos que eu passei no Mário Quintana foram um dos melhores anos da minha vida. Tenho muita saudade, muito carinho por esse ano e muita consideração por todas as pessoas que eu convivi, os alunos que eu tive. Foi uma época de ouro, assim. Bom, contando um pouquinho da minha história, eu sou de Jaguarão. Eu preciso dizer que eu nasci em São Gabriel, senão eu tenho uma tia que me mata, mas eu só nasci em São Gabriel porque a minha mãe é de família de São Gabriel, então ela ia lá para ficar perto da mãe dela quando o filho nasceu. Então eu nasci em São Gabriel, onde eu passei muitas férias da minha vida e que também foi maravilhoso, e eu tive vários amigos, mas eu fui criada em Jaguarão. Foi lá que eu estudei, foi lá a minha história. E a minha história lá já começou muito parecida com o que ela é aqui. Porque a infância no interior é uma delícia, né? A infância no interior é solta, é correndo, é subindo em árvore, é criando. E parece que todos os teus amigos são filhos do teu pai e tu é filho de todos os pais dos teus amigos, né? Porque todo mundo cuida de todo mundo, né? E isso era muito bom, porque eu sempre gostei de criar e eu sempre tive muito espaço para isso, assim, para criar. Teatro mesmo eu fiz desde criança. O meu primeiro teatro eu fiz, eu acho que com 12 anos, no salão paroquial da igreja. Foi todo mundo da minha rua, mães e filhos, e a gente gostou tanto de ficar em cima do palco que a gente foi postergando a peça e as pessoas iam em casa, lanchavam e voltavam. E não parava aquilo. Mas foi uma experiência muito boa de palco e eu sempre tive envolvida com palco em função do balé, que eu sempre gostei muito. Fui aluna da Dicléia Ferreira de Souza, que me ensinou muito sobre teatro, sobre bastidores. Inclusive, ela foi comigo na minha primeira peça que eu apresentei no Guarani. Não, a primeira peça que eu apresentei foi no 7 de abril, que foi Bailei na Curva, tá? Foi a primeira peça. Depois a gente pulou para uma superprodução, que foi Frankenstein, e que foi uma peça gigante, que como era no Guarani, eu fiquei com um pouco de medo de toda aquela estrutura do Guarani, e eu me lembro que a Dicléia foi comigo no ensaio geral e foi comigo na primeira apresentação e me ensinou tudo que eu sei de bastidores, assim, sabe? E foi maravilhosa comigo, assim, de mãozinha comigo, assim, para dar tudo certo, e realmente deu tudo certo. Foi sempre um sucesso as nossas peças, graças a Deus. Mas, assim, tudo começou em Jaguarão sendo isso, uma criança livre. Meu pai tinha uma pequena biblioteca em casa e, assim, a gente não tinha liberdade total de pegar todos os livros, não. A gente era direcionada, mas eu dava umas roubadinhas, às vezes, em alguns livros. Ambiente mágico da leitura. Exatamente, mas esse ano tu podes ler esse, né? Esse ano tu pode, porque a gente tinha toda uma orientação, assim. Mas as minhas orientações foram maravilhosas, assim, eu tive boas orientações. Meu primeiro livro, assim, eu era bem pequeno, não sei que livro, que mal tinha começado a ler, foi Coração de Vidro, do José Mauro de Vasconcelos, que é um amor de leitura, mas eu me lembro que eu fiquei muito deprimida na época, assim, achei muito triste. Segui de Meu Pé de Laranja Lima, que era dele também, e que era muito triste. Aí eu fui pro céu com Henriqueta Espiã. Henriqueta Espiã era uma menina que era espiã. Então, essa experiência eu estou contando aqui de primeiro livro
para falar um pouquinho da importância que é o primeiro livro que se oferece a uma criança, né? Porque é como o primeiro filme, né? Tu pode encantar ou não, né? Eu acho que todos os livros são encantadores, e é importante isso, em que idade que tu está oferecendo Momentos, né? aquele livro, em que momento, e quem é aquela criança, né? E que tu está oferecendo aquilo. E conversar sobre aquele livro, né? Não só dar a ler, gostar, se gostasse, não, conversar sobre esse livro. Eu tinha isso em casa, e isso foi muito bom. Eu tinha coisas assim, tipo, o que tu viu hoje na escola? Ah, eu vi tal coisa em história. Tu sabia que essa é uma versão da história, né? Eu tenho aqui em casa um livro que fala sobre a outra versão da história. Eu queria que tu lesse para te... Teus pais sempre leram muito. Sempre. Meu pai foi professor de português e literatura. Depois ele se formou em administração, se formou em economia, se formou em direito. Mas ele começou como professor de português e literatura. E sempre amou ler, tinha essa pequena biblioteca em casa e sempre incentivou os meus irmãos a todos lerem, né? Então foi muito bom, foi um ambiente muito rico, assim. E as minhas escolas estudei sempre em escola estadual e as escolas também ajudavam. Eu me lembro que nos davam livros sobre, que eram roteiros teatrais, assim, e a gente era livre, se quisesse apresentar, tu podia montar a tua peça, e eu sempre gostei muito disso. E gostava de escrever poesia, gostava de escrever poema, e meu pai lia um por um. Meu pai tem arquivos, assim, de coisas que eu escrevi na infância. Um grande incentivador da tua carreira. Né? E era um crítico feroz. Eu não sabia o que eu ia né? fazer. Ai, gente. Eu acho que a minha vida foi tentar agradar o meu pai, assim. Porque nunca é suficiente, porque sempre é muito bom, mas... Dá pra melhorar. Tem isso. Então, eu sempre soube que nunca é suficiente, né? Que é sempre o melhor que tu pode fazer naquele momento, né? E que a gente está sempre em processo de evolução, mas que a gente não esconde uma coisa porque está imperfeita, né? Porque tem muito da gente ali, né? Sempre tem gente que vai se inspirar, sempre tem gente que vai poder te ajudar a melhorar, né? A gente não se esconde, a gente é como é, né? A gente não ama as pessoas porque elas são perfeitas, a gente ama porque elas são o que são, né? Isso é uma lição interessante, elas também produzem o vídeo, né? E quando a gente ou escuta a nossa voz ou vê a nossa imagem, a gente, não tá tão bom, mas na verdade é uma coisa que a gente e a gente tem que falar, mas tudo bem não tá tão bom, tudo bem não ter sido 100%, né? Não vai ser o melhor do mundo, né? Vai ser o melhor que tu pode fazer naquele nesse momento, né? Liz, deixa eu te perguntar, aí tu fez teatro desde muito cedo, como é que é conciliar o teatro com a escola? Não, mas o teatro que eu fazia lá era assim, ó, em Jaguarão. Tu ensaiava uma peça e apresentava, e éramos nós, as crianças, não era a escola que fazia, né? E nós que nos organizávamos, e era coisa assim, a gente ensaiava fim de semana e apresentava. E eram coisas soltas, poucas peças foram, mas já tinha essa experiência de palco e se gostava. Mas se conciliava, a gente tinha aula num turno e o outro turno era livre. Eu fazia só balé, era a única atividade que eu fazia fora a escola. Então tinha todo o tempo do mundo para brincar, para criar, para inventar, que eu acho que falta. O tempo que falta. Falaremos disso também. Hoje aqui tem muito assunto interessante. E, Liz, fale da sua família. Você é casada e tem 3 filhos, né? Exatamente. Eu sou casada com o Eduardo Rota. Eu namoro desde os 17 anos. E temos 3 filhos. Felipe, que é músico. Rodrigo, que é dentista. E Laura, que é médica. E os 3 amam arte também, todos. A minha casa é uma casa muito musical, muito de cinema, de teatro, de livros, de tudo. É uma casa bem diversa, assim, muito cheia de gente. E a minha família, para mim, é tudo, como deveria de todo mundo ser para todo mundo, e deve ser, espero que seja, né? E para mim, a coisa mais importante do mundo, para mim, é a base de todo mundo, né? É a família, a essência da gente, eu acho que é alicerçada pela família, né? E a responsabilidade da gente também, quando coloca um serzinho no mundo. Muda tudo. Não é? Primeiro a gente começa a ver o mundo todo de volta com outros olhos, né? Vira tudo poesia, né? E a gente quer mostrar aquela poesia para eles. E ao mesmo tempo quer protegê-los e ensinar a eles a se proteger. Então, eu acho que a responsabilidade sobre isso... Eu vejo assim que vejo uma preocupação muito grande em criar crianças felizes. Não acho que deveria ter tanta essa preocupação. Eu acho que deveria ter uma preocupação em criar seres humanos íntegros, sensíveis, sabe? Verdadeiros. Porque eu acho que a gente não veio aqui para ser feliz. Eu acho que a gente veio aqui para ser útil.
sabe? A gente veio aqui para servir, a gente veio aqui para se unir, para aprender, para evoluir, né? E eu acho que a felicidade é quando a gente consegue fazer isso. Esse é o momento. Eu pensando no que tu fala, isso tem total lógica, porque se tu for criado ou se tu viver achando que tem que ser feliz 100% do tempo, tu vai ser frustrado, porque ninguém é feliz 100% do tempo. A vida é tipo uma montanha-russa, né? Altos e baixos. Exatamente, a gente tem que saber isso. A gente tem que saber ser resiliente em alguns momentos, né? Ser forte em outros momentos, né? Ser guerreiro em outros momentos, mas eu acho que a gente não pode ser o centro, né? O centro da proposta da gente, né? Eu acho que a gente tem um propósito maior, que é a evolução espiritual da gente, né? E a responsabilidade com as pessoas que cercam a gente, os teus filhos, os amigos dos teus filhos, os teus amigos, é o que a gente puder fazer por eles. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas fica muito mais feliz quando dá um presente do que quando recebe, né? Verdade. Não é? Quando tu dá um presente e tu vê que tu acertasse, que é exatamente o que a pessoa queria, né? Aquilo te faz um bem, né? Obviamente a gente ama ganhar um presente de uma pessoa que diz, nossa, como é que ela conseguiu saber, né? Mas a gente fica... Mas tu conseguir ver a felicidade na felicidade de outro, Exatamente, né? Eu acho que é isso. Aí deixa eu te perguntar, porque a gente fala sobre destino, sobre vida, sobre o passado, né? E se espera assim, poxa, mas a Lisiane é formada em educação física e hoje ela é escritora, artista, né? As escolhas que a gente tem na vida, ou até as não escolhas, mas algumas consequências, levaram exatamente onde a gente chegou, né? Então, a educação física teve de certa forma, algum incentivo para tu depois pensar em arte? Qual é a relação que teve ou não teve nada de relação, simplesmente foi o destino? O vestibular foi um problema para mim, fazer uma escolha foi um problema. Porque Imagina, terceiro ano aí, Mário Quintana, no ensino médio, vendo esse podcast, deve estar nessa aflição. O que eu faço? Porque a gente gosta de muitas coisas, a gente não gosta de uma só. E é uma fase da nossa vida que a gente ainda não tem tanta certeza, né? Ainda não sabe quem tu és completamente. É a vida que vai te mostrando aos poucos, né? Então, a gente fica pensando, primeiro, o que eu tenho mais predisposição, assim? Quais são os meus dons, né? E a minha mãe dizia, tu precisa fazer belas artes e letras, a minha mãe dizia, né? E o meu pai dizia, não, eu acho que tu podia fazer arquitetura. E aí, e eu lembro, meu Deus do céu, eu não sei, mas eu adoro esporte também, eu sempre gostei de dança, sempre gostei de jogos, sempre fui muito esportista. Eu realmente não sabia o que fazer. E eu fiz vestibular para arquitetura, não passei, e aí, mas passei na engenharia na Católica. Gente, eu odiei com todas as minhas forças a engenharia. Era muito quadrado para mim, sabe? E aí eu disse, será que é arquitetura? E não tem nada a ver, tu é imaturidade, né? Mas aí, por isso eu digo, então vou pro outro setor, que é o esporte. Tu sabe, né? que tu gostava. Olha como a vida, não importa o que tu escolhas, a vida vai te levar pro teu destino. Aí eu fui pra educação física. Adorei a faculdade de educação física, amei. Qual foi a especialização que eu fui fazer? Psicopedagogia, né? Que é a parte toda de psicologia, que é a parte toda que te traz o ser humano. E aí, na psicopedagogia, através da psicopedagogia, eu me aproximei do teatro. Porque com a psicopedagogia e a educação física, eu pude trabalhar toda a parte de expressão corporal, né? Eu podia fazer dança, podia fazer teatro, podia fazer tudo. Juntando com a psicopedagogia. Exatamente. E olha só, tudo andando junto, né? Eu gostava de jogar, eu gostava de arte, eu gostava de escrever, eu gostava de tudo. E eu lembro que a Raquel Schwank, que era professora de artes do Mário Quintana, me chamava volta e meia para fazer uma oficina de artes no Mário Quintana, e depois ela foi para a Federal como professora e liberou o espaço dela no Mário Quintana, e ela sugeriu meu nome para a Márcia e para o Valério. E a Márcia me chamou para ser, porque todo mundo achava, porque eu pintava, eu fazia exposições de pintura, escultura, sempre ligada, assim, eu fazia tudo ao mesmo tempo, né? E eu disse, Márcia, eu não posso dar aula, porque eu não fiz artes plásticas. Na verdade, eu tenho educação física. E ela, sério, eu comecei a conversar, eu digo, bom, o que eu posso fazer da educação física com a arte é teatro. Aí, através do teatro, eu posso, porque aí, através do teatro, eu posso mostrar a arte toda para a gurizada e trabalhar a expressão corporal, eles têm a experiência. Ela,
na hora topou, na hora me deu carta branca e eles foram assim comigo. A Márcia e o Valério, eles pareciam os gênios da lâmpada, sabe? O que tu queres esse ano? Eu digo, esse ano Frankenstein. O que tu precisa? O que tu não... E assim, vinha tudo. Não teve dificuldade, assim, na minha vida que eles não me ajudaram a superar, sabe? Porque às vezes tinha algum probleminha de direito autoral, sabe? Coisinhas. Eu nunca precisei me envolver, sabe? A Márcia já chegou ela era demais. Ela já chegou em ensaio geral com um atestado assinado que eu podia apresentar a peça no ensaio geral, porque alguém, um dia antes do ensaio geral, falou que ia denunciar porque aparecia a imagem de alguém na rua que não podia ter aparecido porque não pediu autorização. Que eu filmava, às vezes, a rua, alguma coisa que acontecia, apareceu tal pessoa e não podia porque a pessoa não deu autorização. Coisas que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Vinha a Márcia, coitada, correndo, se escabelando com tudo que ela tem no colégio. Jamais ela se queixou de alguma coisa. Podemos apresentar a peça. E lá, então, tudo dava certo, sabe? Eu me dividia, às vezes, a escola... Depois veio o PAV, veio o Enem, as crianças tinham pouco tempo para ensaiar, então eu ensaiava um pouco no colégio, um pouco eu levava lá para minha casa, fim de semana minha casa era lotada de gente, a gente fazia ensaios, mas aquilo foi uma vivência tão boa, sabe? Que aquilo não era sacrifício para ninguém, nem para mim, nem para as crianças, sabe? A gente virou uma grande família e as peças de apresentação de final de ano, assim, eram o máximo. Então, aí tudo foi fluindo, assim, sempre. O Mário Quintana, quando eu fui conversar também com eles, a gente tem muitos projetos juntos e sempre, Márcia, Valério e coordenação, tudo, sempre cabeça muito aberta. Então eu falo assim, na questão de criar coisas diferentes, projetos diferentes, tudo que favoreça os alunos, eles são assim, portas abertas, eu tenho que elogiar também. É um amor, por exemplo, pode ser gente que tem amor à escola, eles têm amor pelos alunos da escola, eles querem dar o melhor para aqueles alunos, entendeu? E realmente ficam interessados naquilo. E a gente passou por turbulências, como teve, né, quando veio o PAV e o Enem, realmente eles tiveram que dobrar a carga horária, né, porque era uma lei federal, então tinha que ser cumprido. E a gente dava um jeito de fazer as coisas e eles topavam, sabe? Se os alunos queriam, se eu me responsabilizava. Vamos resolver. Show de bola. Eu queria que tu falasse, Lise, sobre o primeiro livro que tu escreveu, tem o título O Pintinho Rouco. Foi em 2000, é isso? Isso. Quando a gente fala em primeiro livro, chegou um momento da tua vida que tu falou, vou escrever um livro. O que passa assim na cabeça de um escritor para falar, eu vou escrever um livro? O que aconteceu contigo? Gente, nem foi assim, sabe o que acontece? Eu tinha meus filhos pequenos e os meus filhos também são esportistas e jogavam tênis. E um deles estava meio aborrecido porque não estava vencendo tanto quanto queria, né? E tudo virava história com meus filhos, né? Tudo virava história. A falta do apetite, não ir ao banheiro na hora certa, tudo virava uma historinha, tudo eu criava uma história. E eu desenhava essas histórias, criava essas histórias e eu fiz a história do Pintinho Rouco mostrando isso, que todas as pessoas vieram com um dom. Elas não descobrem imediatamente, tem gente que descobre cedo, tem que descobre mais tarde, mas a gente tem que exaltar o dom dos outros, né? E acreditar que o nosso vai surgir. E quando a gente realmente gosta de uma coisa, a gente tem que investir naquilo. Tempo, treino, determinação, né? Isso vai mostrar o quanto a gente gosta dessa coisa, né? O quanto a gente está disposto a se dedicar a ela, né? E para ser o que a gente quer. Então, o Pintinho Rouco conta a história de um pintinho que queria cantar como galo. E ele não estava pronto ainda, né? Então, ele viu o pai cantar como galo, ele queria cantar como galo e ele não estava pronto. E ele descobriu, assim, tinha pintinhos que faziam coisas determinadas que ele admirava e ele descobriu com o tempo que ele era o melhor caçador de sapos, né? Mas ele precisou de um tempo para descobrir isso e para se admirar. E ele começou a se admirar com a admiração dos outros, né? E aí eu tento ensinar que antes disso a gente tem que também admirar os outros, né? Admirar aquele que está te ganhando, não é tu que está perdendo. Aquele lá tá ganhando porque ele é bom, porque ele é hábil, porque ele treinou bastante, porque ele tá ganhando, né? Então, eu quero ser igual a ele, vou treinar tanto quanto ele. Não quero treinar tanto assim, não gosto tanto assim. O que eu gosto, né? O que eu tô disposto a me dedicar tanto assim para ser tão bom?
Mas eu até me arrepio falando isso, porque a gente fala muito com os alunos sobre isso. E o Pintinho Rouco, ele tem muito a ver também com a fase de escolha de vestibular. Exato. Assim, mas o que eu quero? O que eu gosto? Calma, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um dom. Tu não pode ser bom em tudo e tem que descobrir o teu cantinho e, como tu disse, treiná-lo para ser cada vez melhor. Coisa bonita. Tu vai descobrir pelo teu gosto. Mas então é um livro infantil. É um livro infantil, eu fiz para as crianças. Mas filosofia pura. Filosofia a pura. Linguagem é para criança, mas, poxa, é filosofia pura. E esse livrinho eu fiz em folhas assim de ofício, desenhei todo, e um dia uma amiga chegou na minha casa e olhou e disse: não acredito nisso, tu vai ter que fazer isso, é um livro de verdade. Era a Marta Mascarenhas, que é uma amiga minha que é dentista. E ela era muito amiga do Candinho Macedo, que era dono da Mundial. E o Candinho Macedo me ajudou nisso, sabe? Me indicou editor, me indicou tudo. E virou um livro. E foi, na época, assim, foi um sucesso o livro, assim. Foi muito legal. Até foi na Mundial, até a tarde de autógrafos. E foi toda criançada. E foi um momento muito bom, assim. Foi o primeiro livro. E assim, e ele ia morrer na gaveta, se não fosse. E aí que eu percebi, olha, aquelas histórias todas podem um dia sair da gaveta. Que história bonita. E o livro Ao Pé do Ouvido? Ao Pé do Ouvido foi o seguinte: com o teatro, primeiro a gente fez a adaptação de clássicos, né? E depois eu comecei a perceber, a gente começou a ficar, como eu te disse, uma família muito próxima dos alunos, e a gente conversava sobre todos os assuntos. Então eu comecei assim, até julho a gente conversava, fazia exercícios de teatro, e durante esse tempo eu percebia o que estava causando ansiedade, o que estava incomodando, qual era o assunto, o tema, sabe? Eu começava a pescar entre eles, tá? E uma coisa que sempre me preocupou muito, que eu sempre quis desenvolver assim na criança, foi essa capacidade de empatia, sabe? De tanto te colocar no lugar do outro quando ele está num momento bom, como te colocar no lugar do outro quando ele está num momento difícil, né? Sentir pelo outro. Então, eu comecei a criar as peças e fazer personagens baseados naquelas histórias que eu ouvi, só que eu acredito que a melhor cura é pelo riso, pela graça, né? Então é sempre tudo com humor, bem humorado. Tem momentos que a gente pode se comover, mas de forma geral é divertido, com bons diálogos, bem humorado, uma linguagem ou bem para criança ou bem para adolescente, né? E eu fazia, por exemplo, a tua história era um outro amigo que ia fazer, entendeu? Que ia ser o protagonista, para ele entender o que tu sente, né? Então a gente foi fazendo. E eles se reconheciam nos personagens, mas eu não escancarava a história, né? Eu pincelava, eu colocava arte naquilo para que eles não se sentissem expostos, mas que eles se sentissem inspiradores, né? E assim a gente foi criando, e eles foram se envolvendo com isso. E foi ficando muito bom, sabe? Foi ficando um trabalho muito, muito bom. Até que surgiu um dia a história do medo das crianças, né? Do medo. Medo de quê? Medo do que a gente tem medo? E aí surgiu o Casarão. Foi assim que surgiu o Casarão. Então, se puder até mostrar pra gente aqui o Casarão. O Casarão. Pessoal. Esse aqui que vai ser uma trilogia. Temos uma trilogia. O primeiro livro. E eu quero perguntar muitas coisas sobre esse livro aqui. Eu queria começar agora já, então. Bom, por que o nome O Casarão? Tem algum significado específico? Tem, porque a história se passa num casarão. E tem porque, assim como a minha escolha foi difícil, porque eu tem várias coisas que eu gosto de fazer, tem vários assuntos importantes que eu queria abordar no Casarão. E um deles é a preservação do patrimônio histórico, né? Eu acho que a gente tem uma cidade linda, 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 mágica, assim, um tesouro. E eu fico imaginando, e tentava fazer as crianças imaginarem, que histórias tinha dentro de cada casa daquelas, né? E a gente imaginou essa história dentro de um desses casarões. E em Jaguarão, onde eu morava, também tinham histórias lindas. E lá tem um casarão, que hoje é o Museu Carlos Barbosa, que, se vocês não conhecem, vão, porque é a coisa mais linda do mundo. É um dos museus familiares mais importantes do mundo, mais completos do mundo, tá? É bárbaro, bárbaro, bárbaro. Assim, é uma família que se dedicou a fazer da casa um museu, então tem tudo lá importante, né? E Carlos Barbosa foi um precursor. As filhas dele estudavam quando nenhuma mulher podia estudar, e elas estudavam com professora particular em casa. Elas eram mulheres assim que ele fez questão de abrir a cabeça das filhas. Era uma família à frente do seu tempo. Sim. E aquelas histórias daquela família me enchiam, sabe? Também eu era muito curiosa. Eu conheci uma das filhas do casal.
E isso aí, essas histórias todas de que será que aconteceu naquela casa, quem viveu lá, que família foi, que tragédias, que romances, que dramas que passaram entre essas paredes, né? Isso sempre foi uma coisa que me despertou muita curiosidade. Então, o Casarão são várias histórias, né? E que mistura um pouquinho de Jaguarão e um pouquinho de Pelotas. É um pouquinho da minha criança, um pouquinho da minha adolescente. Pra quem não sabe, pessoal, Pelotas, tô assistindo em outro canto do Brasil, né? Tem muito casarão antigo. E cada casarão realmente tem histórias lindas. Já tive um tour, né? Assim, maravilhoso. Mostrando ali como é que era por dentro. E me lembrou um filme, Liz, não sei se você já viu, um filme que não é tão famoso, mas que fala justamente sobre isso, que é Sombras da Vida, na tradução, em inglês é Ghost History. Não conheço. É um filme que mostra realmente uma casa e tudo que se passa naquela casa ao longo das gerações. Antes até de construir aquela casa, o que tinha naquele terreno? Samuel, tem uma história para contar, é um filme meio parado no sentido de narrativa, só que faz a gente refletir sobre isso. Hoje eu tô aqui, nós estamos aqui numa casa antiga, que é o podcast, aqui, né? Enfim, quantas pessoas já estiveram aqui? Nossa, por isso que... Quantas histórias foram vividas aqui, não? É que nem tu olha para um espelho de 100 anos e fala que quantas pessoas já olharam, já riram, já choraram, já conversaram com esse espelho. E a energia. Quando a gente vai num museu, a gente não quase, assim, a gente chega perto de uma mesa, a gente sente energia, né? A gente fica pensando, gente, quantas pessoas já sentaram aqui, já conversaram aqui, já debateram sobre vários assuntos aqui. Quando tu chega né, tu vai andando pela casa e pensando em tudo, tu sente a energia, né? E o Casarão fala disso, sabe? Da energia que a gente deixa nos lugares, mesmo quando a gente não tá mais, né? E eu assim, eu acho muito importante isso da preservação, sabe? A preservação é a história do teu lugar, né? E por isso o Casarão também se passa no Casarão. Legal, fantástico. Para quem quiser adquirir, se quiser falar também... na Vanguarda. E online consegue comprar? Online também. Pelo meu Instagram, eu tenho ali o endereço certinho, como consegue. Se quiser deixar o arroba também, depois do podcast vai estar na descrição do vídeo aqui o arroba dela, mas se puder já falar... lizrota@gmail.com. Perfeito. E no Instagram, Lizrota. Lizrota, perfeito. Liz, aí, com toda a tua experiência que tu tens da arte, da escrita, da tua convivência com alunos, né? Eu quero tocar um assunto que é alto e que é polêmico nos nossos dias, não no sentido de... polêmico no sentido de, poxa, o impacto para os nossos jovens, né? A gente vive hoje, a geração Z, nascidos nos últimos... A geração que nasceu com um celular na mão, basicamente, é uma geração que está crescendo nesse meio digital, e isso talvez possa ter, eu queria saber a tua opinião, um impacto na vida desses jovens se eles não tiverem um controle sobre o acesso digital, sobre o que a gente chama de dopamina barata, né? Porque a gente fica naqueles vídeos e quando vê se passaram 3 horas pegando migalhos de dopamina, que tu não pode hoje ficar sem o celular. Então, isso é uma luta que nós professores, né, que as escolas têm, né, com mudanças de regra. Hoje não pode mais celular, né, na escola. Até nós conosco. Né? Agora, imagina os jovens, o Brasil é muito grande, né? Qual é o impacto que tu vê nisso? Um jovem que não leu, já fica no celular na mão. É impressionante, porque eu tenho ouvido muitos psiquiatras e psicólogos falando sobre esse assunto, sabe? No quanto as crianças estão sendo afetadas em função da criatividade, da alienação. Diz que, olha só que coisa interessante, ainda vi isso hoje, que até 2012, todas as gerações vinham superando a geração dos pais em QI, até 2012. Depois de 2012, foi decrescendo. Já li alguma coisa. É impressionante, e eles viram isso, eles fizeram uma relação disso com o uso das telas. Porque, na verdade, com o uso das telas, parece que a gente tem muito mais informação, né? Mas a gente fica na superfície de todas essas informações, né? Quais são as informações verdadeiras, falsas, como tu disse no início, né? O outro lado da história sempre tem, então, sempre a tem fonte de que o jovem está pesquisando. Né? Então, eu acho que muda tudo. Eu lembro quando eu conversando com uma amiga que hoje é psicóloga, que é uma grande amiga minha, Renata Ferreira, que é ótima psicóloga, e ela a gente falando quando nossos filhos começaram com o computador, e a gente preocupada porque a gente não sabia com quem eles estavam falando, né? E imagina, isso aí é muito tempo atrás, né? Mas
assim, a gente sabendo o quanto de liberdade a gente podia dar para eles, porque tem um respeito à privacidade até ali, quando é criança, né? Tu precisa saber com quem eles estão conversando, o que eles estão conversando. Imagina, naquela época a gente se questionava sobre isso. Hoje, não precisa se questionar sobre isso. Hoje tem que haver um limite. Não é possível. Eu sou contra celular para criança. Eu acho que tem que ter uma idade mínima para adquirir celular, e depois dessa idade mínima tem que ter um controle absoluto, assim, o que vai ver no celular. O celular tem que ser a serviço da criança e não uma distração total, né? Eu vi vídeos de crianças, assim, tendo surtos por causa do celular, porque os pais tiraram o celular ou tiraram o videogame. É o vício, né? E eles não sabem lidar com isso. E eu acho, assim, que abatuma a criatividade. Eu me lembro que em casa, quando começou essa função era videogame na época, os meus filhos ficaram furiosos porque eu não deixava usar videogame antes do sol se pôr, tá? Podia ser final de semana, não podia. Tem que brincar no pátio, depois do sol se pôr, aí pode ir. E eles às vezes iam brigando, porque mas tá nublado, vai chover, tá nublado, não sei o quê. Eclipse. Qualquer coisa pra jogar videogame. Aí eles iam pro pátio e depois eles não queriam voltar do pátio, porque eles ficavam criando vulcão de areia, mangueira pra fazer riozinho de não sei o quê, brincando. Estimulando a criatividade. Quando chegava lá, sabe, era a Disney da imaginação, palitinho fazendo fazendinha, sabe? Então a gente às vezes precisa ser duro para conseguir orientar, para conseguir. Eu não sou nada dura, eu tenho dificuldade de ser dura, mas nessas coisas assim eu tentava ser, porque eu achava uma judiaria. Um dia maravilhoso, um sol maravilhoso, e as crianças enfiadas dentro de um quarto com um botão na mão, né? E eu acho isso, eu acho que as telas, elas podem informar, eu acho que elas podem ficar ao nosso serviço, eu acho que elas têm muita utilidade, mas elas também abatumam a criatividade, elas também viciam, elas também alienam. Então, a gente não pode, porque a gente acha que a criança está em casa, está no quarto e que ela está segura. Mas não, ela está com o mundo na mão. Tem uma série Netflix, uma minissérie, inclusive, que é uma série, eu não lembro o nome agora, estou tentando ver, depois a gente coloca. Eu já te digo como é que é o nome. Que tinha justamente essa fala. Maravilhosa. Que os pais falavam, não, mas poxa, começa a polícia batendo. Adolescência. Aí, o nome. Gente, é maravilhosa. Que fala bem sobre isso. E era uma família normal, uma família que corre trabalhando, mas que era amorosa com os filhos, que era cuidadosa com os filhos, sem excesso, sem nada. Era um menino que era bem criado e que não... Porque o que acontece? Eles não conseguem mais identificar o que é a realidade e o que é virtual. No joguinho, o que acontece quando tu tem algo que te barra a vitória? Tu elimina, né? Se é um monstro, tu mata. Se é uma pedra, tu explode. Se é, né? Tu elimina o que te impede de chegar onde tu quer chegar. Aí tu sai daquele treinamento de quase 12 horas por dia na frente, e aí tu vai pra vida normal. E aí a menininha não quer namorar contigo. O menino te deu te trancou o pé na hora do jogo, sabe? Essas coisas vão te trazer uma raiva e essa sensação, esse imediatismo que é treinado no jogo, vem pra vida real. Quer resolver tudo rápido, não tem resiliência nenhuma, não conversa. As pessoas não se olham nos olhos. É impressionante, até para namorar, deu conta, porque antes o que acontecia? Tu percebia um olhinho te puxando, né? Aí tinha troca de olhar, aí até vai conversar, e aí tocava na mão. Não, hoje em dia não. Virtualmente tu sabe que uma pessoa gosta das mesmas coisas que tu gosta, não sei o quê, vai lá, encontra, e aí atraca, né? Gente, que é isso? O bom fica todo para trás, né? A emoção. Que a emoção de passo a passo, de conhecer, de absorver cada emoção a seu tempo e deixar aquilo ir crescente, né? Deixar aquilo... Isso também a gente traz no livro, porque aqui também tem romance, né? E tem romance de adolescente, tem romance de adulto, tem romance de criança, junto a suspense, junto a tudo. Tem essas pinceladas porque fala sobre isso. Fala sobre vida e morte, fala sobre resiliência, como a gente falou agora, e fala sobre isso também. Essa aproximação. Esses dias eu estava conversando com uma gestante sobre bebê, e ela dizendo, pois é, porque uma criança berrando, eu digo, gente, uma criança berrando não é assim. Quando o bebê nasce, ele berra tão mansinho que nem incomoda, né? É um sinalzinho que ele está precisando da gente.
o peso dele vai aumentando, o choro vai aumentando, tudo gradativamente, e tu vai treinando o teu músculo para agarrar ele maiorzinho, o teu ouvido para reconhecer o choro de cada coisa, porque a natureza é perfeita. E assim é a aproximação dos seres humanos, assim deveria ser um namoro, assim deveria ser a amizade, né? Não pode ser uma coisa imposta ou combinada, ou, né? Tem que exigir algum esforço, né? Eu quero ser teu amigo. Né? Ah, mas tu gosta de jogar futebol? Eu gosto, tu gosta, né? Tu tem que uma vez um amigo não querer ser teu amigo e tu ir para casa triste e ele não quis ser meu amigo, porque isso é frustração e a gente tem que aprender a lidar com ela também, né? Então, a gente não pode se poupar da vida para ser feliz o tempo todo. Né? A gente precisa viver. O melhor da vida é que ela seja interessante. Isso eu vi uma vez eu fui num congresso e o Caligari falou isso. Ele disse, eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante, né? Bem vivida. Bonito que tu falou, muito legal mesmo. Daí uma dica que eu queria, assim, se puder, principalmente para os pais, né? Bom, eu sou pai, meus filhos são pequenos ainda, mas já tenho que estar nesse treinamento, já tem hoje, porque hoje é aquela briga, eles querem ver desenho na TV, não pode, tem um horáriozinho, tem aquele negócio, mas enfim. Como é que os pais podem lidar com essa situação para incentivar os filhos a lerem? Tu falou da tua experiência, né, pelo exemplo do teu pai, pelos livros que tinham, só que naquela época o mundo não era digital como hoje é. Então, como os pais podem lidar hoje, na tua concepção, assim, para incentivar os filhos a lerem? E lerem romance, lerem clássicos, lerem também para estudar para o Enem e para o vestibular, né? Ou seja, a leitura no geral, assim. Porque eu acho que se eles... se tu começa a treinar uma criança para a história desde pequenininho, quando chega essa época do vestibular, ela vai ser tão treinada que ela vai ler o que vai precisar ler com prazer, porque ela vai saber tirar, que nem quando a gente vê. Tu não vê filme bom o tempo todo, às vezes tu vai ver um filme e dizer, esse não é tão bom, e tu consegue ver ele do início ao fim, né? Esse não é tão bom, gostei mais do outro. Vai acontecer isso com os livros também. Vão ter livros que não vão ser tão bons, vão ter livros que vão te pegar do início ao fim, né? Mas é um treinamento, é treinar o teu ouvido, a tua imaginação. E começar, como tinha dito, por um livro bom, né? Para a pessoa, na idade. Então, observar o teu filho. Eu gostava muito de contar histórias para meus filhos desde bebê. Bebezinho já contava história, porque a voz vai treinando o ouvido, a hora de contar história antes de dormir, agora é a hora boa, né? Vamos deitar, vamos ouvir uma história, vamos acalmar para dormir, né? Até tinha um que tinha muita dificuldade de dormir, que era muito engraçadinho, que às vezes ele dizia, mamãe, mas não é assim, porque eu contava, às vezes eu me perdia na história já dormindo, porque ele não dormia. Mas eu acho que vai treinando. Depois, os livrinhos para a idade deles e do interesse deles, até porque é uma coisa que me importa muito, que eu acho que hoje em dia é um pouco esquecido, os livros que a gente lia, eles todos exaltavam valores, eles construíam os nossos valores, né? Os heróis eram ou corajosos, ou resilientes, ou bondosos, ou, né? Eles tinham virtudes que são importantes e que a gente precisa reconhecer na gente e nos outros. E precisa exercitar essas virtudes com paciência. A gente não nasce com paciência, a gente exercita a paciência até a gente ter o suficiente, não é? E essas virtudes dos heróis, eu acho que se perdeu um pouco, né? E eu tentava mostrar isso, sabe? Falar sobre valores, sobre virtudes e ensinando nisso. E eu acho que isso vai treinando o ouvido e o gosto. E aí tu vai para os livros deles, tem um filho que gosta mais de aventura e tu vai tentar dar o teu recado com aventura, outro, né? Mas eu acho que tu conduzir eles para as boas coisas que são essas, sabe? Os valores humanos, isso eu acho fundamental, os livros que tu vai escolher. E aí, Liz, a gente tem umas perguntinhas finais, nosso tempo já está estourando, mas assim, ó, eu queria que tu comentasse sobre isso também, porque é um desfecho que a gente está falando, né? Que uma leitura, uma coisa é tu ler, porque a gente hoje, o jovem lê, pega o celular, tá lendo, mas é recado, é mensagens, mas é uma leitura que não é uma leitura, digamos assim, pobre no que tange um conhecimento, uma construção de conhecimento. Então a gente fala aqui de uma leitura aprofundada, que é um livro, que é uma história, que é uma crônica, que é algo que te conta uma história. Isso, ao meu ver, eu queria saber a tua opinião, lida também, ajuda os estudantes, os alunos, as crianças a lidarem com a ansiedade, né? Porque no momento que tu consegue se concentrar, e o imediatismo também, sabe? Porque se tu quer ler um livro, tu não vai lá para a última página ler um livro, né? Exatamente. Tu quer saber toda a história para ter um contexto, para daí ter aquele final.
Exatamente. Então, como é que essa leitura aprofundada pode ajudar os alunos na ansiedade, ou a lidar com a ansiedade, né? Bem como dissesse, até me fez uma pergunta antes, como é que os pais vão fazer isso, né, com todo esse mundo digital? Organizar o tempo, sabe? A hora de ler. Tem que ter a hora de ler. A hora de ler um livro. Que livro, quantas páginas tu leu hoje? Que livro é esse que tu tá lendo? Tá gostando? Por que tu não tá gostando? Será que ele não vai melhorar no meio? Será que ele não vai melhorar no fim? Às vezes tem uns que não pega bem no início, mas lá no fim fica legal, vale a pena até o fim. Vamos ver, por que tu não gostou? Aí, né? Eu acho que é isso aí. Mas eu acho que tem que ter a hora da leitura. Eu tinha um filho que não gostava muito de ler. E eu lia para ele. mas ele se concentrava. Eu lia jornal para ele quando ele estava tomando café, né? Eu lia histórias. Eu lia, porque ele não gostava de ter o contato ali. E ele realmente, ele é digital, ele lê digitalmente, ele lê muito digitalmente. Mas ele se aprofunda, né? Porque de uma outra época, né? Mas eu acho que precisa isso, ter o horário da leitura, sabe? E eu acho que exercita demais isso, sabe? A paciência, limita a ansiedade, porque tu vai entender que cada coisa tem seu tempo e que a gente precisa respirar fundo para chegar na hora boa, né? Para absorver tudo. Perfeito. Eu queria te fazer 3 perguntinhas, resposta bem rápida, assim, né? Ou no teu tempo, mas que não precisa ser, pode ser bem objetiva, né? Um livro que tu te lembre agora que tenha mudado a tua vida. Tu fala de alguns lá no início, mas de repente um que tivesse que colocar na estante, assim, esse aqui mudou a minha vida. Bom, eu sou apaixonada pelo Carlos Zafón, tá? E adoro todos os livros dele, tá? E, deixa eu ver, mas é difícil um livro, né? É uma pergunta complicada, né? Mas talvez tu te lembre agora, assim. A Sombra do Vento, do Carlos Zafón, para mim, foi meu livro. Muito legal. E agora um livro que tu acha que seria interessante para todo mundo ler. Esse aqui é importante, todo mundo tem que ler esse livro, assim, porque é uma leitura fácil, é uma leitura para todas as idades. Vem algum livro na tua cabeça? Deixa eu pensar. Ai, meu Deus do céu. São perguntas difíceis. Porque tem, né? Tem uns que é sobre a vida, tem outros que é... Mas o primeiro que vem na tua cabeça? Vem de novo A Sombra do Vento. Então eu acho maravilhosa, mesmo, porque ela fala... ela fala de tanta coisa importante. Pode ser esse mesmo, tá? O que mudou a tua vida e, consequentemente, realmente, eu acho que todo mundo tinha que ler. A Sombra da Meia-Noite, eu acho que era um livro que era... A Sombra da Meia-Noite, nada. A Sombra do Vento é a Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite eu acho maravilhoso, porque é um ensaio da vida. Na verdade, é aquela velha pergunta, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito? Então, eu acho muito bom, porque a gente não vai conseguir viver todas as vidas que a gente queria, a gente vai escolher uma, né? E aí é um momentinho de reflexão para pensar que talvez se tivesse ido por outro caminho, as coisas não tivessem sido como são em nenhum setor. Não só naquele que agora está te fazendo pensar. É que nem aquele a história da borboleta, né? A batida das asas da borboleta tem influência no universo inteiro, né? Me lembrou tem um poema do Fernando Pessoa, eu amo Fernando Pessoa, assim, sabe? Eu gosto também. E tem um que chama Na Noite Terrível, e um trecho do poema fala justamente sobre isso. Vou ver se eu lembro aqui, vou me aventurar, gurizada. Assim, quem escreverá a história do que poderia ter sido, o irreparável do meu passado? Esse é que é o cadáver. Se em certa altura eu tivesse me voltado para a direita ao invés de para a esquerda, se em certas conversas eu tivesse dito as frases que só hoje elaboro, se certa vez eu tivesse dito sim ao invés de não, seria um outro hoje, e talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Fernando Pessoa, só um trechinho, um baita poema. Mas é isso, né? Um sim ou não que tenha mudado na tua vida, muda uma cascata de razão. O universo ao teu redor. E um livro para todo mundo ler também, né, pessoal? Aqui é o livro para todo mundo ler também, tá aqui, né? Casarão, eu aconselho. Esse livro é o primeiro da trilogia, mas ele tem início, meio e fim, né? E ele fala, ele é um suspense, tem aventura, tem romance, tem tudo, mas ele fala sobre assuntos muito importantes, assim, sabe? Fala sobre vida e morte, fala sobre amor, fala sobre as virtudes. Eu acho que é um livro muito bom, assim. E ele é um livro, eu gostei muito que uma vez me disseram, esse é um livro de 8 a 80. Ele é um livro que dá para todas as idades, assim. Fantástico.
E assim, a última perguntinha, que nosso tempo já estourou, a produção deve estar apavorada com a gente, o assunto está muito bom, né? Mas assim, ó, agora é para os alunos, né? Lisiane Rota, se tivesse que dar um conselho para os jovens, para os alunos lá do Mário Quintana, ou todos os alunos que nos assistem aqui, um conselho de vida, assim, o que tu falaria? Eu falaria, não tenham medo de sonhar e de correr atrás dos sonhos de vocês. Nada é impossível se a gente estiver determinado a conquistar. Fantástico, muito bem, muito obrigado, Lisiane. Foi um prazer muito grande fazer esse podcast. Um prazer enorme estar aqui com vocês também. Agradecemos muito toda a tua parceria com a escola. Sei que tem um vínculo muito grande com a escola, né? Então a gente fica muito feliz em tu topar esse bate-papo. Quem sabe temos um outro, porque o assunto ficou muito bom, hein? Ficou bom Quando demais. lançar o segundo, então a gente faz outro. Já fica o convite aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço, Foi um prazer enorme. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.